Palmas. Santo, santo é o Senhor. Louvem. Santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra mostram sua glória. Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra mostram sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero ouvir as irmãs. As irmãs louvam ao Senhor. Santo. Santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra mostram sua glória. Homens corajosos, com vocês. Santo, santo é o Senhor, Deus de força e poder. Céus e terra mostram sua glória. Todos juntos, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. As nossas vozes, vamos declarar Hosana, Hosana. Mais uma vez, declare Hosana, Hosana. Aleluia, todos juntos, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hosana ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluias. Não
que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Declare isso a Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno Bendito é o nome do Senhor. Em teu eterno amor, Senhor, nós somos abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu eterno amor, Pai. Obrigado pelo preço que pagaste.
Exalte a Deus agora. Aleluia. Tão incomparável és, Senhor. Tão insondável teu amor. E tão insondável teu amor. Somente a Ti, Senhor. Meu espírito se alegra em Ti. Ao Teu encontro, ao Teu encontro eu vou. Exaltamos, Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por estar aqui e te louvar, Pai. Ao teu encontro vamos te adorando, Senhor. Entregue o seu louvor pra te entregar meu louvor.
momento a buscar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Como nós acabamos de cantar aqui: Senhor, ao teu encontro eu vou para entregar o meu louvor. Eu quero te dar um minuto agora para você orar ao Senhor, falar com o Senhor, abrir o seu coração ao Senhor. Não peça nada, não peça nada. Não peça. Ah, Senhor, eu quero, me ajuda. Não peça. Mas engrandeça o nome do Senhor. Você vai ter um minuto para você adorar ao Senhor, para você falar com o Senhor e entregar o seu louvor através dessa oração. Pai amado, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós te adoramos, Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Abra sua boca, querido, exalte. Ore ao Senhor. Declare com os seus lábios que você ama o Senhor, que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tudo para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua igreja, Pai. Obrigado pela noite de descanso, Deus. Obrigado, Senhor, porque nessa manhã o Senhor nos despertou, Pai. Abrimos os nossos olhos, temos o fôlego de vida, Senhor, que o Senhor nos deu. E aqui estamos, Senhor, com os corações abertos para te adorar, para te exaltar, Deus. Que presente maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muitos não conseguiram abrir os olhos, Senhor. Muitos queriam estar aqui, mas estão em hospitais. Muitos queriam estar aqui, mas estão encarcerados. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar e dizer que tu és, Senhor, amado. Para sempre te adoraremos, Senhor. Amado Senhor meu, incomparável és. Para sempre te adorarei. Declare que Ele é o seu amado, Ele é o nosso amado. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar,
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer nossas vozes, diga, me derramar. Dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Deus. Tu és formoso em nossas vidas, Pai. Te adoramos para sempre, Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 27. Hoje nós vamos continuar uma palavra que nós iniciamos no domingo retrasado. Só para eu ter uma ideia, quem que esteve conosco aqui? Domingo retrasado. Maravilha. Então abra aí, Atos capítulo 27. Domingo retrasado nós pregamos a primeira mensagem desse tema, enfrentando adversários. E nós aprendemos, vamos recordar aqui em alguns minutinhos, nós aprendemos que o primeiro adversário que Paulo enfrentou aqui em Atos, capítulo 27, foi a tempestade. Então, nós aprendemos, domingo retrasado, assim, lições grandiosas a respeito da tempestade. Se você não veio, ou se você não adquiriu este DVD e deseja, já tem à sua disposição lá na livraria, uma palavra boa para a gente pensar um pouquinho sobre as tempestades da vida. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo adversário que Paulo enfrentou aqui em Atos, capítulo 27 e capítulo 28. Então, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 41. Acompanhe aí na sua Bíblia, Atos 27, a partir do verso 41. Nós vamos descobrir hoje qual foi aqui o segundo adversário do apóstolo Paulo. Eu, inclusive, gostaria de encorajar a igreja a ler o livro de Atos dos Apóstolos. Se tem um bom livro, assim, empolgante, todos os livros da Bíblia são extraordinários, mas esse livro é um livro que conta os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, e tem apenas 28 capítulos, então você lê em menos de um mês, se você lê um capítulo por dia, você lê o livro de Atos. É muito bonito ver o que Deus fez através dos apóstolos, e nós estamos estudando aqui as pregações da Batista Renovada têm esse cunho mesmo de ensinamento. Inclusive, a Bíblia diz isso, né, que tudo que está escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, está aqui. Então, nós vamos aprender hoje e tirar algumas lições daqui. Qual foi o segundo adversário que Paulo enfrentou, como ele venceu e como nós podemos vencer esse segundo adversário. Então, eu vou ler a partir do verso 41, Atos 27, 41,
Vamos ler alguns versículos aí. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel. A proa é a parte de frente do navio. Então, cravou a parte de frente do navio e ele não conseguia se mover. Mas a popa, que é a parte de trás do navio, onde fica o leme, onde os marinheiros vão levando, governando o navio através do leme, a popa, a parte de trás do navio, se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-no com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, quer dizer, a cobra picou Paulo e ficou pendurada no braço dele. E quando eles viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Agora dá um pulinho lá para o verso 16. Vamos ler o versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Agora os dois últimos versículos, o 30 e o 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, estamos diante da Tua poderosa palavra nesta manhã. Prepara o nosso coração. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, e tão somente a Tua voz. Toda distração, toda preocupação, todo pensamento outro, que não estar aqui agora, ouvindo a Tua palavra, seja repreendido nesta hora, que a boa semente da palavra de Deus encontre uma terra boa, uma terra frutífera, que é o nosso coração, Senhor. Que nesta manhã Tu venhas falar conosco. Espírito Santo, Tu és o Senhor, Tu és o dono das nossas vidas, e este lugar pertence a Ti. Toma agora, envolve-nos, que a atmosfera do céu ocupe este lugar agora, e que nós sejamos impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Qual foi então o segundo inimigo que Paulo enfrentou aqui, gente? Versículo 3. Tendo Paulo, deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos à luz do texto sagrado aqui, nós vamos compartilhar algumas lições, então deixa a sua Bíblia aberta. O versículo 3 diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, diga víbora. O que é víbora? Não é a sogra? Não é a sogra. Víbora não é aquela pessoa lá que perturba você, não. O que é víbora? É uma cobra. Então, qual foi o segundo adversário que Paulo enfrentou aqui? Qual foi? A cobra. Vamos esperar a cobra aparecer lá. A cobra. Olha lá, olha essa imagem. Ô, gente, olha lá, de verdade, quem tem medo de cobra aqui? Deixa eu ver. Mas mesmo você que tem medo de cobra, os demais não têm nem medo, estão aterrorizados, nem levanta a mão. Olhando para essa imagem aí, essa cobrinha mete medo? Não, de verdade, olha aí. Mete medo? Vamos combinar, um pouquinho, né, gente? Um
pouquinho. Mas se eu colocasse a imagem de uma sucuri com uma boca desse tamanho assim, já o negócio já ia ser diferente. Mas uma cobrinha dessa aí, parece uma minhoca, não parece não? Olha aí. Você encontrar uma cobrinha dessa assim na rua, sei lá, tem o quê? Uns 50 centímetros, 60 centímetros, 1,5 m assim, mais ou menos. Sim ou não? E se eu falasse para você que essa cobrinha aí é a cobra mais venenosa do mundo? Essa cobra que a gente está vendo aqui, especificamente essa cobra aí, ela mata um homem em menos de 20 minutos. Essa cobrinha aí, gente, o nome dela é mamba negra. Mamba negra é a cobra mais venenosa do mundo. Pra você ter uma ideia, o veneno dela, a neurotoxina que ela libera quando ela pica alguém assim, é tão avassalador, o veneno dela é tão poderoso que, pesquisando, eu descobri isso. Ela atacou alguém, o veneno entrou na corrente sanguínea em menos de 20 minutos. Vai paralisando o sistema nervoso, vai paralisando alguns órgãos internos, a musculatura, e se a pessoa não for socorrida em menos de 20 minutos, morre. Então, essa cobrinha é a cobra mais venenosa do mundo, chama mamba negra e vive lá na África. Vamos falar igual a Maria falou aqui, olha para o vizinho e fala assim, graças a Deus. Então, meu irmão, pode cancelar aquele safari que você queria fazer lá na África, não é um bom lugar, é um lugar perigoso. Gente, quando nós olhamos aqui para o texto sagrado, fica claro aqui para nós, que o apóstolo Paulo, no mar, teve que enfrentar a tempestade. Mas quando ele chegou em terra, acabou os adversários de Paulo? E nem chegou direito, o segundo adversário falou, olá, como vai? Bom dia, boa noite, meu nome é cobra. E já picou o apóstolo Paulo. Então, se você olhar o texto aqui, o que acontece? Os versículos que nós lemos, o navio encalhou, a partir do verso 41, Atos 27, 41, o navio encalhou, começou a afundar, e aí a Bíblia diz que todo mundo pulou ali no mar e foi nadando, todo mundo, os 276 aqui, passageiros do navio pularam no mar e foram nadando, até chegar nessa ilha, que diz o nome da ilha aqui, a ilha se chamava Malta. Então chegaram na ilha, todo mundo chegou lá. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram na ilha? Uma fogueira. Por quê, gente? Porque o perigo agora é a hipotermia, é morrer de frio. Esse povo nadou, a gente não sabe quanto tempo, qual a distância da ilha, mas o fato é que eles nadaram naquela água congelante, aquela água geladérrima do mar, eles chegaram ali, e o perigo era morrer de frio agora. Eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto, da tragédia lá do Titanic, e eu não sei se você já leu ou já ouviu sobre isso, mas você sabia que a maioria das pessoas que morreram lá no Titanic, a causa da morte não foi afogamento? Você sabia disso? A maioria das pessoas morreu de hipotermia. Porque o navio afundou, eles pularam e tal, alguns já morreram, mas a maioria não morreu. Eles ficaram ali, se agarraram em algumas coisas lá, botes, enfim, mas ficaram lá por algum tempo, mas a água do mar, a temperatura era tão baixa, era tão gelada, que quando chegou, demorou muito para chegar o resgate. Quando chegou, já estava todo mundo morto. Então, Paulo e os demais náufragos aqui, quando chegaram na ilha, nós vamos morrer de frio, gente. Não, vamos fazer uma fogueira. E aí eles fizeram uma fogueira e todo mundo ajudando. O texto diz que até os moradores da ilha, os locais aqui, os nativos, foram tão bondosos que eles ajudaram. Não, vamos lá, vamos pegar os gravetos. Todo mundo fazendo a fogueira. Até o apóstolo Paulo falou, não, eu ajudo também. Paulo foi lá, pegou os gravetos e tal. Só que Paulo pegou um graveto lá no meio do mato assim, ele não viu, tinha uma cobra enrolada nesse graveto. Quando Paulo chega e joga o graveto no fogo, o que acontece? A cobra, para fugir do fogo, pula no braço de Paulo, pica o apóstolo Paulo. E aí que é um detalhe interessante,
porque os nativos, os moradores, quem mora assim, mais perto do mato, mais perto da natureza, está em contato com a natureza, conhece os bichos, conhece os animais. Pode perguntar para alguém que mora na roça, por exemplo, aparece uma cobra lá, o cara, não, aquela cobra lá é venenosa, não, aquela ali não é não, conhece. Os nativos conheciam, qual foi a palavra deles? Quando Paulo foi picado, o que eles falaram aqui? Vai inchar e vai morrer. Porque provavelmente essa cobra que picou o apóstolo Paulo devia ser parente da mamba negra, era uma cobra venenosíssima. Se não fosse uma cobra venenosa, os moradores iam falar assim, os moradores da ilha, não, fica tranquilo, essa cobrinha aí, ela só pica, mas ela não tem veneno não. Eles conheciam os animais da ilha, e quando eles viram aquela cobra que picou Paulo, a reação deles imediata foi essa, vai morrer. Vai inchar e vai morrer, porque essa cobra é uma cobra venenosa. Então, fazendo um link com a pregação do domingo retrasado, a gente pode falar isso aqui, meu irmão. Leia comigo aí para você guardar. Vamos lá. Se a tempestade representa as lutas naturais, a cobra representa os ataques de Satanás contra os servos de Deus. Então, Paulo teve que enfrentar uma tempestade, luta que vem para todo mundo, crente, não crente, ateu, à toa, vem para todo mundo. Mas Paulo teve que enfrentar um segundo adversário, que no capítulo 28 nos mostra, foi a cobra. E o que a cobra representa na Bíblia? Cobra, um dos simbolismos dela é o Satanás, é o diabo. Ele, inclusive, é chamado na Bíblia de a antiga serpente. Então, quando essa cobra pula no apóstolo Paulo e pica o apóstolo Paulo, está representando aqui os ataques do diabo contra o povo de Deus. O que isso tem a ver com a gente? Fala assim, tudo. Por que tem tudo a ver com a gente? Vou dar uma notícia não muito boa para você agora. Está preparado? A notícia é, assim como o apóstolo Paulo, muitas e muitas vezes, eu e você seremos picados por cobras espirituais. E de novo, não estou falando de pessoas, não estou falando de sogra, não estou falando de nada disso. Como o apóstolo Paulo, eu e você seremos picados por cobras espirituais. Como assim, pastor? Eu e você seremos o alvo, seremos o objeto dos ataques de Satanás. O diabo vai atacar quem já está no mundo lá? O diabo vai tentar destruir alguém que já está perdidão? Por isso que muito crente fala assim, eu não entendo, fulano faz tudo de errado e nada acontece com ele, quando eu faço uma coisinha, mas é lógico, porque o cara lá já está do jeito que o diabo quer, ele já está perdido, não é que ele vai para o inferno, ele já está no inferno. Mas você não, meu irmão, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Você é o alvo dos ataques de Satanás. Assim como Paulo recebeu as picadas da cobra, se prepare, porque de vez em quando nós vamos ser picados também por essas cobras espirituais, receberemos esses ataques do diabo, mas tem uma notícia boa, existe um antídoto contra esse veneno de Satanás. Esse antídoto se chama Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, ele domina o nosso ser, ele não só habita em nós, mas quando ele domina o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas ações e reações, quando você dá ao Espírito Santo o controle da sua vida, o Espírito Santo neutraliza o veneno das picadas de Satanás. E assim como Paulo sobreviveu, houve um milagre, ninguém entendeu. Mas o homem não vai morrer? Não morreu. Deus fez um milagre ali e neutralizou o veneno dessa cobra. A minha oração é que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas, venha sobre a sua vida. Ele te conhece, irmão. Ele sabe das suas realidades. Ele sabe, por exemplo, nesses últimos tempos, quais foram os ataques de Satanás contra você. Ele sabe quais foram as picadas que você recebeu. E que nessa manhã, através da poderosa palavra de Deus, o Espírito Santo neutralize o veneno de Satanás na sua vida. Talvez tem gente olhando para você e sabe que você foi picado por algumas cobras espirituais. Tem gente olhando para você, igual os nativos olharam para Paulo. Tem gente olhando para você, não está falando nada, mas só está esperando você inchar e morrer. Vai morrer, vai morrer. O casamento vai morrer. A vida financeira vai morrer. Vai morrer
só está esperando você inchar e morrer. Mas eu quero declarar que o Deus de Paulo é o nosso Deus. O Espírito Santo que habita em Paulo, habitava em Paulo, habita em nós. E o Deus que fez um milagre naquele dia, que o Espírito Santo faça um milagre em nós nessa manhã. Que o Senhor neutralize o veneno das picadas de Satanás na nossa vida, irmãos. E que você não morra. Que você não morra nem espiritualmente, que você não morra nem emocionalmente, mas que você seja o milagre ambulante de Deus nessa terra e nesse lugar. Então, com a Bíblia aberta, queria que você, vamos pensar, olhando aqui para o texto, vamos pensar em alguns ataques de Satanás, até para a gente entender o nosso inimigo e repreendê-lo e confiar mais em Deus. Vamos pensar, então, em algumas cobras que têm picado o povo de Deus, sobretudo nesses últimos tempos. Acho que uma das cobras que o diabo tem usado muito para picar o povo de Deus nos dias de hoje é a cobra dos rótulos malignos. Essa é uma cobra espiritual terrível que o diabo usa e que tem de alguma forma liberado veneno espiritual, veneno nas emoções, veneno nos relacionamentos. É a cobra dos rótulos malignos. Pastor, o que são rótulos malignos? Então vamos ver aqui, à luz da palavra de Deus. Lê comigo lá, para você guardar. Juntos, são adesivos emocionais. Vamos junto, irmãos, bem forte. São adesivos emocionais que o diabo cola em nossa alma, com o propósito de destruir a nossa identidade espiritual. Então, o que são rótulos malignos? São adesivos emocionais que o diabo vai colando na nossa alma. E uma vez que esses adesivos emocionais, eles ficam impregnados no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, esses rótulos, esses adesivos, viram crenças emocionais. E aí você começa a acreditar. O diabo vem, cola um adesivo na sua alma e você acredita nisso. Por exemplo, o diabo vem e cola assim na sua alma, fracassado. O diabo vem e coloca esse rótulo em você, cola na sua alma, fracassado. Aí você fala assim, como é que ele descobriu? Como é que ele sabe que eu sou assim? Como é que... E você começa a acreditar. Ele vem e cola esse rótulo maligno em você e diz para você, você é um derrotado, você é um fracassado. E aí esse adesivo vai virando uma crença emocional. Eu sou um Zé Ninguém mesmo. Eu sou um zero à esquerda. Nada dá certo na minha vida, eu nunca vou vencer, eu nunca vou ser abençoado, nada vai dar certo para mim. Aí o diabo viu que deu certo, ele vem e cola um outro adesivo na sua alma. Por exemplo, ele vem e cola um adesivo assim, ninguém te ama. Aí você fala, eu vou embora dessa casa, vou embora dessa família, nunca mais piso nessa igreja, ninguém me ama. E você vai aceitando. Fala um outro rótulo aí, um outro adesivo que o diabo costuma colar na nossa alma. Você lembra de algum? Quem lembra de algum rótulo? Como? Medroso. Ele vem e cola esse rótulo em nós. Medroso, você é um medroso. Qual outro rótulo? Incapaz. Ele vai colando, gente, esses rótulos emocionais. Essa cobrinha sem vergonha entra sutilmente, vai dando as picadas dela. Esses adesivos vão sendo colados em nossa alma. Medroso, incapaz, derrotado, ninguém te ama, ninguém te quer, você não tem valor. E a gente vai acreditando, e esses rótulos vão se transformando em crenças emocionais. Você realmente acredita nisso. Olha para o texto aqui. Quando a gente olha o versículo 4, eu acho muito interessante que tentaram colocar um rótulo no apóstolo Paulo. Satanás, sem vergonha, tentou colar um adesivo na alma dele. Olha o versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino. Olha o rótulo, já colaram esse adesivo, assassino. O que significa assassino? O que eles estavam chamando Paulo aqui, em outras palavras? Você é um homem que não presta, você é um homem terrível, você é um criminoso. Você fez tanta coisa errada que você escapou do mar, mas a justiça não vai deixar você escapar aqui na terra. Olha os rótulos: assassino, amaldiçoado, homem perverso, homem cruel.
Olha o que falaram, olha os rótulos que Satanás foi usando na boca do povo lá, olha as picadas, não só no corpo, mas na alma que o apóstolo Paulo recebeu. Mas o que Paulo fez com esse rótulo que deram para ele, gente? O que ele fez? Ele nem deu bola. Ele fez assim, ó. Por que Paulo não deu bola para esse rótulo aqui? Porque ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. Gente, põe isso no seu coração. O que define a nossa identidade espiritual não é o que o diabo fala da gente, é o que Deus fala de nós. É isso que define a nossa identidade espiritual. Por exemplo, o diabo chega para você e fala assim: seu derrotado e fracassado. Aí Deus chega e fala assim para você: você é mais que vencedor por meio do meu filho que te amou. Quem que você vai acreditar? Você tem que escolher. Eu acho que foi na teologia outro dia que eu falei assim, é engraçado como os crentes, não sei se você reparou isso, o diabo fala uma vez, a gente acredita. Deus tem que falar muitas vezes para a gente acreditar. Deus, o diabo, quem já expulsou demônio aqui? Levanta a mão. Só isso? Eu vou pedir para Deus mandar uns demônios aqui para você expulsar, meu irmão. Quem já expulsou demônio aí? Deixa eu ver. Já viu os crentes que vai expulsar demônio? Eu acho muito legal falar assim, sai! E ele demônio para um lado e crente para o outro. Imagina você expulsando um demônio, você está lá expulsando esse demônio terrível que está atormentando alguém ali, está tentando destruir a vida de alguém. Aí você vai expulsar o demônio, olha para você assim, usando a pessoa, só o pescoço gira 360 graus assim. Aí ele olha assim e fala para você: eu vou te matar, eu vou te destruir, miserável. O que a gente faz aqui dentro? A gente acredita. Pastor Toninho, pelo amor de Deus, eu estava expulsando o demônio, Satanás falou que vai me matar. A gente acredita. O diabo falou uma vez, usando a boca de alguém, que vai nos... A gente acredita, não precisa falar mais nada. Aí você chega na sua casa, você aperta o interruptor, queima a lâmpada. Você vai dormir, um barulho... Satanás! Aí você vai dormir, você fica ouvindo aqui: eu vou te matar, eu vou te... Olha, ele falou uma vez, impregnou. Olha o adesivo colando na sua alma. Olha a mentira de Satanás virando uma crença emocional. Você acredita. Aí você vem para a igreja e Deus fala com você: filho, não temas. Mais forte, em maior número, são os que estão com você do que os que estão contra você. Aí a gente fala assim: amém, Senhor, mas para eu ter certeza, confirma essa palavra, Senhor, por favor, confirma. Usa alguém aí para eu ter certeza que é o Senhor que fala comigo. Aí Deus usa outra pessoa: ai, Senhor, desculpa pedir, mas eu preciso ter confirmação, né, para saber que não é da carne, né, Senhor, é de Deus. Você pede 3, 4, 5, 10 vezes para Deus confirmar. O safado do diabo falou uma vez e você acreditou. Meu irmão, o diabo chega e fala assim para você: você foi largado, você foi abandonado, você está esquecido. Aí o Espírito Santo chega e fala assim para você: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu bebezinho, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda que uma mãe esqueça do seu bebezinho, eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Você é meu, você pertence a mim. Igreja, nós somos do Senhor. Você consegue nessa manhã parar um minutinho assim e falar: Deus, eu estou sendo envenenado por essa cobra de rótulos malignos há tanto tempo e eu não tinha percebido isso. Olha para dentro da sua alma hoje. Quais são os adesivos que Satanás colou dentro de você? Essa semana eu arranquei uma meia dúzia da minha alma. Quais são os rótulos que você tem que arrancar da sua alma nessa manhã? Quais são os adesivos que o diabo colou e que você acreditou? Pelo amor de Deus, João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira.
A arma de Satanás é o blefe. Ele vai blefar, ele vai mentir. E a gente cai igual um patinho. Satanás chega para você e fala assim, mas você é um pecador. Eu sei tudo que você faz de errado e você vai para o inferno. Aí Deus chega e fala assim para você, é verdade, você é um pecador, mas o sangue do meu filho te limpa e te purifica de todo o pecado. E você vai para o céu. E ponto final. Hoje você precisa tomar esse antídoto, que é a palavra de Deus. Nunca mais aceite os adesivos de Satanás como crenças. Nunca mais. Acredite naquilo que a palavra de Deus diz. O que define a minha identidade espiritual não é o que o diabo fala. E ele vai falar muitas vezes, porque ele é mentiroso, ele vai mentir. O que define a nossa identidade espiritual é o que Deus pensa de nós. Amém? Sabe do que Deus chama a gente? Deixa marcadinho aí, por favor, em Atos 27. Eu não gosto de fazer isso assim no púlpito, mas muitas vezes, ficar indo para lá e para cá, mas eu queria ler esse texto aqui com você. Deixa marcadinho aí em Isaías, em Atos capítulo 27, e abre comigo em Isaías 62. Deixa marcado aí que a gente vai voltar para Atos. Isaías 62, versículo 4. Isaías 62, 4. Sabe do que Deus chama você? Isaías 62, 4. Quem sabe esse texto aí? Sabe do que Deus chama você? O que define a nossa identidade não é o que o diabo fala, é o que Deus fala. Sabe do que Deus chama você em Isaías 62, 4? Olha para o seu vizinho e fala assim para ele. Cuidado para não apaixonar. Olha para ele e fala assim, delícia. Fala, irmão. Isso. Alguém já te chamou de delícia alguma vez na sua vida? Ei, meu irmão, você é casado? Sua mulher está aí do lado? Seu marido está aí, irmã? Então, só quem não é casado agora fica quietinho. Quem é casado, a mulher está do lado, olha, fala assim, olha para ele, para ela, fala assim, delícia. Alguém já te chamou de delícia? Pois aqui em Isaías 62, 4, olha o que Deus diz de nós. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia. E a tua terra desposada. Você tem marido agora, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Aleluias. Nós somos a delícia de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele diz assim, meu povo, minha delícia. Você está passando na rua assim, você olha assim, é alguém? Não, esse assobio está vindo do céu. Quando você olha assim, Deus está fazendo assim, delícia. Deus diz assim, você, minha igreja, é a minha delícia. O Satanás olha para a igreja e fala, igreja porcaria, igreja derrotada, igreja de gente falsa, igreja de hipócritas, e vão fechar a porta dessa igreja. E Deus olha e fala assim, nada disso, é o meu povo eleito, minha nação santa, meu sacerdócio real, vai morar comigo no céu, é a minha delícia. Nós temos que observar o que Deus fala, e não aquilo que o diabo fala. Uma segunda cobra que tem picado demais o povo de Deus nos dias de hoje, olha lá, é a cobra da impaciência. Ô cobrinha do capeta, impaciência. Mas tem um antídoto, isso aqui não precisa abrir, apenas eu vou citar o texto, Filipenses 4:6, esse aqui é mais conhecido. Qual o antídoto para a gente neutralizar o veneno dessa cobra chamada impaciência? O antídoto está em Filipenses 4:6. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e as vossas súplicas, através das orações. E aí o apóstolo Paulo diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, sabe o que a paz de Deus vai fazer? Vai guardar a sua mente, e vai guardar o seu coração.
Olha, gente, quando nós fazemos isso, o que Paulo está falando? E não andeis ansiosos por coisa alguma, e não andeis preocupados por coisa alguma, e não andeis impacientes por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações. Pela oração, pela súplica, Deus vai guardar a sua mente, Deus vai guardar o seu coração. O que Paulo está dizendo é o seguinte: tem alguma coisa perturbando a sua alma hoje? Tem alguma coisa tirando o teu sono? Tem alguma coisa fazendo você ficar amargo? Paulo está falando, transforma em oração. Ah, isso está tirando a minha fome, transforma isso em oração. Ah, isso está tirando a minha alegria de viver, transforma isso em oração. Ah, eu não aguento mais essa situação, pega essa situação e transforma em oração. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Chega para Deus e fala: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, eu não estou aguentando. Essa situação está me corroendo, está me matando por dentro. Eu não aguento chegar em tal lugar e ver a cara daquela pessoa. Eu sei o que ela está fazendo. Eu não aguento chegar lá. Não, Senhor, eu não sei o que eu faço. Deus, transforme tudo isso em oração. Coloca aos pés do Senhor. Derrama sua alma perante Ele. E aí você vai receber o antídoto de Deus. A paz de Deus vai invadir a sua mente, vai invadir o seu coração, e você vai ser abençoado. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo que nós temos que aprender isso aqui, ó. Vamos falar junto, porque isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender. Leia comigo lá, juntos. Fidelidade a Deus nem sempre traz recompensa imediata, e pecado contra Deus nem sempre traz punição imediata. Você concorda com isso? Eu olho para a vida de Paulo e eu vejo isso. Fidelidade a Deus nem sempre traz recompensa imediata. Paulo fez tanta coisa que agradou a Deus. Paulo perseverou em seguir ao Senhor. E ele não recebeu bênçãos imediatamente. Ele teve que conviver muitas vezes com o tempo da espera. E ao mesmo tempo, Paulo teve que conviver com a maldade de algumas pessoas. Você vai lendo as cartas paulinas, o livro de Atos. Tem hora que Paulo fala: Senhor, eu não sei mais o que eu faço com fulano. Tem um cara aqui que Paulo fala assim: Senhor, esse cara aqui eu entrego ele nas tuas mãos. Faz o que o Senhor quiser com esse cara. Está tentando destruir o meu ministério, está tentando arrebentar a obra de Deus que eu estou fazendo. Chega um momento que Paulo entrega para Deus algumas pessoas. Ele entrega, ele fala: Senhor, eu não vou fazer nada não. A justiça não está nas minhas mãos, está nas tuas mãos. E aí Paulo entrega para Deus. Mas ele tem que conviver, muitas vezes, com, entre aspas, a demora de Deus agir, e ao mesmo tempo, com a infidelidade de muitos, com a maldade de muitos, com a injustiça de muitos. Por isso que a gente tem que entender isso aqui. Fidelidade a Deus nem sempre traz recompensa imediata. E pecado contra Deus nem sempre traz punição imediata. Só que a gente olha uma frase dessa assim, a gente fica louco. Não é de deixar a gente louco isso aí? Você fica ou não fica louco? É da gente ficar doido um troço desse. Por quê? Porque a gente quer que quem está pecando caia morto na nossa frente. Não é? Você fala assim: Senhor, mata Jesus, mata Deus. Ninguém está vendo, mata esse miserável, mata. Olha aí, Deus, está falando mal de novo. Olha aí, Deus, está mentindo de novo. Olha aí, Deus, falando da igreja de novo. Mata, manda um raiozinho assim, ó. Ele vai morrer, ninguém vai ver. E ao mesmo tempo a gente quer ser recompensado por Deus. Um exemplo que eu acho bastante interessante é: não, Deus vai me recompensar. O irmão Odair orou aqui pelos dízimos e ofertas. Aquele momento importante dos dízimos e ofertas. Aí você quer ser recompensado, você quer que Deus puna o pecador imediatamente, e você quer que Deus recompense o fiel imediatamente. Aí você vem trazer o seu dízimo aqui. Quando você entrega o dízimo no gasofilar, você entregou aqui: oh Deus, tu és maravilhoso. Você quer olhar para trás e você quer ver o dono de uma multinacional. Ele olhando assim para você, ele olha para você e fala: você é fiel nos dízimos e ofertas? Sou. Então vim aqui para te contratar. Salário inicial, R$30.000, tá bom? Aí você fala: obrigado, Senhor, obrigado. Não é assim, ou não são assim que as coisas acontecem. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui que têm recebido a picada dessa cobra, a impaciência. E você precisa tomar cuidado para esse veneno não neutralizar a sua vida espiritual.
Porque você vai falar assim, Deus, o Senhor não está vendo o que aquela pessoa está fazendo, não. Deus, o Senhor não está vendo aquele chefe na minha empresa que me persegue de dia e de noite. De repente você fala assim, Deus, o Senhor não está vendo essa situação? Deixa eu falar uma coisa para você. Não deixe a impaciência destruir a sua comunhão com Deus. Não deixe. Um dos atributos de Deus na Bíblia Sagrada, a gente vai lendo, a gente vai aprendendo, um dos atributos de Deus é equidade. Você sabe o que é equidade? Equidade, não é iniquidade. Iniquidade é pecado. O que é equidade? Equidade significa justiça plena. Equidade significa justiça absoluta. Quem tem a marca da equidade é alguém que nenhuma injustiça passa desapercebido aos olhos dele, porque ele tem a marca da justiça plena. Ele tem a marca da justiça absoluta. Quem sabe alguém entrou aqui nessa manhã com esse sentimento na alma, com essa sensação no coração. Eu acho que Deus esqueceu aquilo que aconteceu. Eu acho que passou batido para Deus aquilo que aconteceu na minha vida. Pois o Espírito Santo manda dizer para você nessa manhã, Deus viu aquilo que aconteceu na sua vida. Deus continua vendo o que está acontecendo na sua vida. E Ele manda dizer para você, acalma o seu coração. Não atropele as coisas, confie no Senhor, porque Ele é o Deus da justiça plena. Não atropele as coisas, não queira fazer do seu jeito. Deixa nas mãos de Deus. O Senhor vai neutralizar o veneno dessa cobra e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Uma terceira cobra que, muito comum, tem picado o povo de Deus. Olha lá, gente. Lê a terceira lá comigo. Cobra. Opinião alheia. Oh, cobrinha sem vergonha. Você olha aqui no versículo 3 e 4. A cobra veio. Vamos voltar para Atos, né? A cobra, capítulo 28, verso 3 e 4. A cobra picou o apóstolo Paulo. Eu acho muito interessante, porque me parece que a cobra dos rótulos malignos e a cobra da opinião alheia são quase cobras gêmeas. Porque parece que é a mesma coisa, só que a cobra dos rótulos malignos é quando o diabo joga uma sugestão na sua alma, de que você não presta, de que você não vale, de que você é isso, é uma sugestão de Satanás. A cobra da opinião alheia é algo externo, é alguém de fora falando contra você, é alguém tentando, então a cobra, por isso que a gente entende agora quando a gente lê o apóstolo Paulo. Paulo escreve, por exemplo, aos Coríntios e ele fala assim, irmãos, orem por mim, porque em tudo temos sido atribulados. O apóstolo Paulo diz, por fora combates. Aí ele fala, por dentro temores. Poderíamos parafrasear Paulo dizendo assim, por fora recebemos as picadas da cobra da opinião alheia. Por fora, quem está do lado de fora, falando da nossa vida. E por dentro, recebemos as picadas dos rótulos malignos, Satanás mandando, a gente é bombardeado por dentro e por fora, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E acho muito interessante que os locais, os nativos de Malta, eles conheciam Paulo. Paulo já tinha pisado em Malta? Ele já tinha fundado alguma igreja lá? Não, foi a primeira vez que ele chegou, num naufrágio. Gente, Paulo chegou ali, a cobra picou, os caras nem conheciam quem era Paulo. Quando a cobra picou, eles olharam, vai morrer. Esse cara aí é coisa ruim, velho. Isso aí, ó, justiça divina. Isso aí que está acontecendo com ele, ó. Isso aí é Deus pesando a mão. Isso aí é que fez coisa errada. Isso é pouco, aí vai acontecer mais, você vai ver. Daqui a pouco ele vai inchar e vai morrer. O povo nem conhecia Paulo e começou a falar. E começou a dizer coisas contra Paulo. Deixa eu falar um negócio aqui para você, meu querido. Não se preocupe com as pessoas falando da sua vida. Olha para mim aqui, por favor, olha. As pessoas vão falar de você. Acostume-se. As pessoas vão falar da sua vida. Eu acho muito interessante, porque tem gente que literalmente, o cara fica mordido mesmo com a cobra da opinião alheia. Olha lá, pastor,
Estão falando de mim de novo. Ah, pastor, faz alguma coisa. Vão falar, irmão. Olha para o texto. Falaram de Paulo, falaram de Jesus, falaram dos apóstolos. O povo fala o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que conhece e o que não conhece. Olha para o seu vizinho e fala assim: você vai receber umas picadinhas aí, meu irmão. Vai sim. Está amarrado, pode amarrar. Essa cobra, ela desamarra e vai lá e pica você. Isso aí não é palavra de maldição, isso aí é o que a Bíblia mostra. O povo fala. Se você for se preocupar com tudo que o povo está falando de você, você morre. Morre a sua alegria. É a neurotoxina da opinião alheia. Vai paralisando a sua fé. Vai paralisando tudo dentro de você. Não pode. O povo falou demais. Você quer ver um negócio? Eu vou falar um negócio para trazer um lenitivo para a sua alma. Quem sabe você vai, pastor, essa cobra aí. Só para eu fazer uma enquete aqui, quem já foi picado por essa terceira cobra aí? Deixa eu ver, levanta a mão. Aí. Mas só para acalmar um pouquinho você, essa cobra pica todo mundo, gente. Por exemplo, pica demais os pastores. Você não tem ideia. De todas aí, eu acho que essa cobrinha aí, safada, ela sabe quem... Ah, é o pastor Toninho, vou lá. E pica mesmo. Você quer ver um negócio? Já falaram, por exemplo, por aí, que o pastor Toninho é maçom. E que o pastor Toninho tem um pacto com o ocultismo. Ó a picadinha aí da cobra da opinião alheia. Falando da vida do nosso pastor. Já falaram que o pastor Glaucio... Olha o que já falaram de mim. Já falaram que o pastor Glaucio bate na mulher. Ó, virei espancador de mulher, velho. Já falaram por aí que os pastores da Batista Renovada... Essa cobrinha está aí... Toda hora a gente recebe essa picada. Já falaram e continuam falando por aí que os pastores da Batista Renovada são ladrões, roubam o dinheiro da igreja. Quando eu vejo essas coisas, eu falo assim: Senhor, é melhor rir para não chorar. Porque eu não conheço, e eu estou no púlpito, na casa de Deus, no altar de Deus, e eu digo isso no altar de Deus, eu não conheço, gente, isso não é demagogia não, eu não conheço um pastor que tenha mais zelo, temor e cuidado com o dinheiro da igreja do que o pastor Toninho. Eu não conheço. É engraçado que às vezes o nego está numa outra igreja aí, e cada um sabe de onde está, e a gente não tem que falar mal de nenhuma igreja, mas é interessante que às vezes o nego está numa outra igreja. O pastor dele viaja para Israel todo ano, não é que vai de vez em quando, todo ano o cara vai para Israel com o dinheiro da igreja, todo ano o cara vai para a Europa com o dinheiro da igreja, todo ano o cara vai para os Estados Unidos fazer missões em Londres, fazer missão na Itália, fundar a igreja em Veneza, tudo o cara vai com o dinheiro da igreja, mas quem rouba somos nós, que vão passar férias aqui em Parisbuna aqui. É para rir, né? É um negócio para rir. Isso aí podia ser outro nome da cobra, né? Cobra do dor de cotovelo. Porque a gente fala e vão continuar falando. Se você for dar crédito, já falaram, quem mais já falaram também da gente? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Já falaram, por exemplo, que os pastores dessa igreja... sai dessa igreja, velho. Sai da Renovada, porque lá o pecado rola solto. Já falaram isso da gente, e continuam falando por aí. Velho, pastor Toninho, pastor Gal, o negócio deles lá é a igreja cheia, então, você pode ver que a porta da igreja é larga. Já falaram isso, olha lá, olha só a revelação, eles passam, olha o tamanho da porta da igreja, porta larga, cuidado, não entra naquela igreja não, porque lá os pastores, todo mundo faz as coisas erradas, e ninguém entra em disciplina. Meu irmão, é o contrário. Quem conhece o pastor Toninho de perto, tem nego que não consegue ficar trabalhando de perto com o pastor Toninho, porque o pastor Toninho, em amor, ele aperta. Não tem conversa de fazer coisa errada não. Tem gente que espirra, porque não consegue. Tudo pega no pé sim, porque tem temor a Deus, tem temor com o dinheiro da igreja, tem temor com tudo, e sabe que um dia vai dar conta a Deus. Mas tem gente que fala. Então, gente, realmente a porta da Renovada é larga mesmo. Você olhar lá, cabe 10 Orlandão, assim, um do lado do outro, lá assim, Cadê o Orlandão? Olha lá. A porta é grande, mas o caminho aqui dentro é estreito demais, gente.
Você não tenha dúvida que o caminho aqui é árduo, é espinhoso, o caminho aqui é estreito, porque nós temos temor de Deus. Eu estou contando essas particularidades só para você perceber que você não é o único alvo dessa cobrinha satânica aqui. Nós também somos como pastores. A gente recebe picadas o tempo inteiro. Mas eu vou dar o antídoto para você. Qual o antídoto para vencer a cobra da opinião alheia? Foi algo que eu aprendi com o pastor Toninho. O antídoto, se você quiser anotar aí o antídoto para vencer a cobra da opinião alheia. O antídoto é: não responda com palavras. Quando alguém falar mal de você, e vão falar. Quando alguém criticar a sua família, e vão criticar. Quando alguém meter a língua nos dentes e arrebentar você aí fora, e vão fazer isso. Quando alguém falar mal de você, não responda com palavras. Responda com a vida. Anota aí, esse antídoto aí é forte. Responda com a vida, não responda com palavras. Alguém falou mal de você lá no seu trabalho? Agora é que você vai ser o melhor funcionário daquela empresa. Alguém falou mal de você lá na família? Você vai lá na família e agora é que você vai ser o melhor membro da família. Alguém está falando mal de você dentro da igreja? Já vai lá. Dentro da igreja você não vai responder com palavras, você vai ser o melhor cristão que Deus colocou aqui. Responda com a vida. Quem lembra daquele ditado antigo que diz assim: enquanto a carruagem passa, os cães... Vocês não sabem, é? Enquanto a carruagem passa, os cães ladram. Os cães latem. Posso falar um negócio aqui para você? Toca a tua carruagem, meu irmão. Deixa a cachorrada latir. Deixa a carruagem. E você, ó, toca a tua carruagem. A cachorrada falando mal de você. E você, ó, bora. E toca a tua carruagem. E lá na frente, nós vamos lembrar aquilo que a Bíblia fala. Se você é santo, seja mais santo ainda. Se você é puro, seja mais puro ainda. Se você é fiel, seja mais. E deixa a cachorrada falar, deixa criticar. Lá na frente, sabe o que vai acontecer? A pessoa que falou mal de você hoje, aqui e agora, lá na frente, essa pessoa vai olhar para você e vai falar assim: amado irmão, você me perdoa em nome de Jesus, amado irmão. Porque outrora, eu tinha uma visão errada do amado irmão, mas depois Deus mostrou para mim que o amado irmão é uma benção, amado irmão. Então, amado irmão, me dá um abraço, amado irmão. Aí o que você faz? Você abraça o amado irmão. Abraça. Sabe por quê? Porque ele destruiu você verbalmente. Ele falou para todo mundo que podia mal de você. Se dependesse dessa pessoa, sua vida hoje estaria destruída. Se dependesse dessa pessoa, o seu casamento tinha ido para o espaço. Se dependesse dessa pessoa, a sua igreja ia acabar, ia fechar a porta. Mas eu tenho uma notícia para você: a sua vida nunca esteve nas mãos dessa pessoa, sua vida sempre esteve nas mãos de Deus. Sempre esteve nas mãos de Deus. Então você pode, quando essa pessoa vier falar alguma besteira, você vai olhar para ela e você vai falar assim: ai, amado irmão, você me perdoa, amado irmão, eu te destruí, quase te matei com palavras. Eu nem sei para quantas pessoas eu falei mal de você, mas hoje eu vejo que você é uma bênção. Me perdoa, amado irmão. Você fala: perdoa, você dá um abraço nela, não quebra as costelas dela, você só dá um abraço forte. E se ela tiver sede, dá água mineral. E se ela gostar, pudim de leite condensado. E sem veneno, não põe veneno lá, só dá o pudim para ela. Meu irmão, olha aqui, nós não temos como impedir que as pessoas falem mal de nós. As pessoas vão falar, mas nós temos um Deus que neutraliza o veneno dessa cobra e guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus. Deus está falando para mim e está falando para você hoje: não deixe mais a opinião e a fala dos outros perturbarem a sua alma como estão perturbando. Não deixa isso mais. Quando descobri que falou, rede social, nesse ponto aí, é outra cobra. Não é? É uma sucuri. Uma cobra enorme. Porque tem gente que não é homem nem mulher para vir falar no seu rosto, então dá indireta nas redes sociais. É ou não é, gente? Quem já recebeu indireta? Quem já deu indireta na rede social?
Então, isso é muito comum. Então, eu não vou ser uma cobra nas redes sociais, e se eu tiver que falar alguma coisa, eu vou falar no olho da pessoa, vou olhar para ela, não é o que a Bíblia fala? Se você tem problema com o teu irmão, vai, você e ele, você e o teu irmão, fala com ele. Se você resolveu o problema, ganhou o teu irmão. Se não resolveu o problema, procura 2, 3 testemunhos. Não resolveu, chama a igreja. Não resolveu o problema, entrega para Deus. Mas você não vai mais deixar esse veneno destruir a sua alma. Fale o que quiser falar, eu estou firmado na palavra de Deus, e isso não vai perturbar minha alma. Tem gente aqui hoje que precisa receber o antídoto de Deus. Não responda com palavras, responda com a vida. E deixa o resto por conta de Deus. Uma outra cobra terrível que está picando a gente hoje é a cobra da dúvida. Que cobrinha sem vergonha, gente. A dúvida talvez seja uma das armas mais letais de Satanás contra a igreja. Uma das armas mais terríveis. Ai, será que Deus não me ama mais? Ai, meu Deus, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus deixou eu perder o emprego, pastor? Por que Deus deixou o diabo atacar o meu filho? Meu filho não tem nada a ver com isso. Por que Deus deixou isso acontecer com o meu filho? Por que Deus permite? Por que a minha vida não vai para frente? Outro dia um cara falou assim, pastor, eu estou igual o rabo de cavalo, eu só cresço para trás. Olha, minha vida está igual o rabo de cavalo, só cresce para trás. Meu irmão, Satanás, ele é tão sagaz e sem vergonha, que ele sabe que ele não tem como destruir as obras e as palavras de Deus, não tem como. Então o que ele vai fazer? Já que ele não tem como destruir as palavras e as obras de Deus, ele vai tentar colocar dúvida naquilo que Deus fala conosco. Então ele vai pegar as afirmações de Deus para a nossa vida, e ele vai colocar pontos de interrogações naquilo que Deus falou com a gente. Deus chega e fala assim para você, filho, filha, a sua vida é uma bênção. Aí o diabo vem e coloca um ponto de interrogação. A sua vida é uma bênção? Olha. Quando eu era criança, eu gostava muito de assistir os desenhos. Tinha um desenho do Batman e do Robin. Quem lembra de um inimigo dele que chamava Charada? Você lembra os mais antigos? Aí vou lembrar da... Mais antigo não, né, gente? Nós, os mais experientes, assim. Tinha o Charada. E o Charada, eu achava interessante que ele fazia? Quando ele ia cometer algum crime, ele deixava um enigma para o Batman descobrir. Você lembra disso? Ele deixava uma cartinha lá com um ponto de interrogação e tinha um enigma lá. Aí o Batman chegava, ele tinha que descobrir a charada, descobrir o enigma para salvar as pessoas, para salvar Gotham, para salvar, enfim, quem ele tinha que salvar lá. Mas, muito interessante que o charada deixava o pontinho de interrogação lá. É isso que o diabo faz, esse charada do inferno. Ele vem e ele bota os pontinhos de... Ele não tira a gente da igreja não, irmão. Ele vem e bota as cartinhas, os pontinhos de interrogação. Deus chega e fala assim para você, meu filho, minha filha, fique em paz, a sua família vai vencer. Ó Deus falando, a sua família vai vencer, fica firme, eu e minha casa serviremos ao Senhor e a sua família vai vencer. Aí o diabo chega e põe um ponto de interrogação, a sua família vai vencer? A sua? Você tem coragem de... Ele vai botando essas interrogações. O Espírito Santo fala assim para você, não ouça as vozes aí fora, fica firme na igreja, porque a igreja, os irmãos e os pastores são uma bênção. Aí o demônio vem e põe um ponto de interrogação, a igreja, os irmãos e os pastores são uma bênção, você tem coragem de falar... Olha o que o diabo faz, vai botando os pontinhos de interrogação. Quando você percebe, tem tanta gente que já foi tão picada por essa cobra, que quando ele percebe, quando ele cai em si, ele está fora da igreja. Ele está longe da comunhão. Ele é um ramo que não está mais ligado à videira. Ele é um ramo que não faz mais parte do corpo de Cristo. Ele está do lado de fora, longe, falando mal da igreja, falando mal dos irmãos. Quando ele abre a boca, só sai amargura, só sai coisa ruim, porque o diabo colocou dúvida no coração dele. Ele nem percebeu, aceitou essa coisa maligna. E quando ele vê, ele está fora, falando mal de todo mundo e com a vida arrebentada, estraçalhada. Vamos lá,
caminhando para o final, ó, a quinta cobra que o diabo tem usado aí para destruir a gente. A cobra da falta de lenha no fogo. A cobra da falta de lenha no fogo. Eu vou ler uma... Quer anotar isso aqui, ó? Eu não coloquei nos slides, mas eu acho isso aqui extraordinário. Ó, se quiser anotar, ó. O fogo que o apóstolo Paulo fez aqui em Atos 28. O fogo que ele fez para aquecer as pessoas. Ele não fez um fogo, uma fogueira, ele não foi pegar graveto para aquecer o povo. O fogo que ele fez para aquecer as pessoas foi o mesmo fogo no qual ele queimou a cobra que o picou. Foi o mesmo fogo. Eu anotei aqui, olha, quando você não faz a obra de Deus, você não tem onde queimar a cobra que te picou. Quando você não faz a obra de Deus, você não tem onde queimar a cobra que te picou. O texto deixa claro que Paulo estava fazendo um fogo. Que fogo? O fogo do cuidado, o fogo do amor. Ele acendeu esse fogo. O fogo de cuidar das vidas, de cuidar das pessoas. Ele estava pegando gravetos para cuidar das pessoas. Qual que era o ministério de Paulo? Cuidar das pessoas. Qual que é o ministério da Igreja Batista Renovada hoje? Entenda isso de uma vez por todas. O seu ministério não é cantar. O seu ministério não é dançar. O seu ministério não é pregar. O nosso ministério é cuidar de gente. O nosso ministério é cuidar de pessoas. O nosso ministério é, até Jesus voltar, ficar pegando gravetos e colocar na fogueira para aquecer o coração das pessoas que chegam com a alma fria e gelada dentro dessa igreja. O nosso ministério é cuidar de pessoas. Uma igreja que amorosamente acolhe pessoas e intencionalmente cuida delas. A Igreja Batista Renovada nasceu no coração de Deus. Deus inventou essa igreja para nós cuidarmos de pessoas. O apóstolo Paulo estava fazendo um fogo para aquecer as pessoas, para cuidar das pessoas. Quando ele fez isso, o fogo que ele fez para cuidar das pessoas foi o fogo que queimou aquela cobra maldita que o picou. Meu irmão, quando você não faz isso, quando você não acende esse fogo, quando você não colabora no reino de Deus, quando você não faz nada na igreja, quando você não se doa no reino de Deus, quando você se preocupa com você e não se preocupa com as pessoas. Espera aí, isso que eu vou falar é até verdade, mas se eu falar, não vai causar um mal-estar no rebanho? Então eu não vou falar. Olha, isso que eu quero fazer é até verdade, mas se eu fizer isso daí, eu vou rachar a igreja. Então, eu vou sofrer esse dano pessoal, mas eu não vou rachar a igreja. Quanta gente que fala que é de Deus, quando ele se sente maltratado, atraído, ele arrebenta todo mundo, ele não está nem aí, que a verdade seja dita, e se a igreja tiver que morrer, que morra, está entendendo? Mas quando você faz a obra de Deus, quando você faz o que o apóstolo Paulo fez aqui, você coloca lenha no fogo, pode ficar tranquilo, porque se você está fazendo isso, que foguinho que você está fazendo para Deus hoje? Olha para o seu irmão e fala assim, que fogueirinha que você acendeu? Fala para ele. Que fogueirinha que você acendeu para Deus? Olha aqui, ó, já era para você ser um líder de PG. Já era para você ser um líder de departamento. Já era para você ser um diácono, um presbítero, um irmão não só de nome, mas de prática. Eu vou me doar para Deus. Não é só no dia que eu vou cantar, não é só no dia que eu vou pregar, não, eu estou lá, pastor Toninho, tem sangue aqui, conta comigo, eu vou dar a minha vida. Nós estamos fazendo uma grande obra que é cuidar de pessoas. E quando a gente cuida das pessoas, Deus cuida da gente. Que fogo que você está fazendo para Deus? Que graveto que você está pegando lá para botar nesse fogo? Tem gente que não faz nada. Se você não faz isso, se você não põe essa lenha no fogo, se você não se doa no reino de Deus e na igreja local onde Deus te plantou, você não tem fogo de Deus para queimar o diabo quando ele te picar. Agora, se você faz isso,
Se você é um crente que tem se colocado, que tem se doado, tem sofrido a picada dessas cobras terríveis, mas você tem cada vez mais se envolvido com Cristo, eu vou ajudar o pastor Toninho a cuidar das almas que Deus tem colocado nessa igreja. Eu quero ser um missionário lá na África, eu quero ir para o Haiti. Você não faz nada aqui em São José? Larga a mão de ser besta. Eu quero ser, para com esse amor aos títulos. Deu o que fazer para o pastor Toninho receber isso aqui, porque ele não queria esse negócio. E a gente falou, não, é importante que você vá lá e receba esse título, porque a cidade vai ver o que Deus está fazendo através da sua vida e através da Igreja Batista Renovada. Agora tem crente que faz isso aqui, e ele quer receber todos os títulos do mundo. Amado, Deus me usou, Deus fez isso aqui, ó, isso aqui. Não vamos amar essas coisas, vamos nos doar, vamos cada vez mais. E ninguém está vendo, Deus está vendo o que você está fazendo, irmão. Deus está vendo a tua obra, Deus está vendo a lenha que você está botando no fogo. E se você faz isso de verdade, acalma o seu coração. Se você está contribuindo, está sendo o melhor crente que você possa ser, então você acalma o seu coração, porque o fogo do Espírito Santo está ardendo dentro do seu coração. E quando o diabo te atacar, ele será queimado pelo fogo de Deus que arde na sua vida e na sua alma. Amém, gente? A última cobra que tem picado a gente, é a cobra da desistência. É impressionante como alguns crentes, depois de receberem algumas picadas, já estão prontos para encerrar a carreira da fé. Impressionante. Como alguns crentes dizem assim, não aguento mais. Meu irmão, quantas picadas você recebeu? Umas 10. Então vai tomar um café com o pastor Toninho, ele vai mostrar as 200.000 picadas que ele já recebeu, e está aí na obra de Deus. As pessoas querem desistir facilmente. As coisas começam a dar errado, a gente já quer desistir. Quem sabe tem alguém aqui nessa manhã que entrou aqui e aqui dentro você quer desistir do seu casamento. Você quer desistir da família. Cansei, pastor, cansei. Você quer desistir da igreja. Engraçado, tem gente que acha que trocar de igreja resolve o problema. Não resolve, porque o problema somos nós. Quando eu entendo isso, eu sou o problema. Então eu tenho que solucionar, me resolver. Eu tenho que mudar algumas coisas em mim. Ainda aguenta esse povo da renovada. Aí sai da renovada e vai para outra. Quando chega lá, que povo abençoado. Fica um ano, aí já... esquisito esse povo aqui. Fica doido. Deu 3 anos no máximo. Não aguento mais essa igreja. Pior que aquela lá, ó, que eu saí lá. Aí sai dessa, vai para outra. E tem crente que fica assim. São os macacos de Jesus. Fica pulando de galho em galho, de galho em galho, de igreja em igreja, de igreja em igreja. Vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando. Vamos parar com essa besteira. Olha para dentro e fala assim, eu tenho que consertar algumas coisas em mim. Porque se eu não consertar, o problema está aqui. Para onde eu for, eu vou levar a minha ignorância. Para onde eu for, eu vou levar o meu egocentrismo. Para onde eu for, eu vou levar o meu sentimento de piedade, de coitadinho. Não, mas quando eu me resolvo... mas e os outros? Os outros que se resolvam com Deus. Você tem que estar resolvido com você mesmo e com Deus. Amém, gente? Se não, qualquer coisa a gente quer desistir. Quem sabe você está aqui, não aguento mais, vou desistir da igreja, vou desistir do casamento, vou desistir... Vamos olhar aqui, Atos 27 e 28, eu vou encerrar com isso. Atos 27 e 28, tudo deu errado para Paulo. Tudo, não é que alguma coisa deu errado. Leia essa narrativa aqui, você vai ver que tudo deu errado para o apóstolo Paulo, gente. Tudo. Primeiro ele foi preso. É uma coisa legal ser preso? Pastor, irmão, irmã, você pregou uma mensagem tão linda, tanta gente converteu, um presente. Você vai para a cadeia. Jesus já tinha dito que nós seríamos perseguidos, mas ainda assim, não é uma coisa gostosa de se viver, você ser preso. Paulo foi preso, porque ele pregou o evangelho. Aí pegaram Paulo e jogaram ele dentro de um navio. Vai para Roma, você vai ser julgado pelo imperador. E aí botaram Paulo no navio. Foi preso, ele estava indo para o navio. O que aconteceu com o navio do apóstolo?
Antes de afundar, o que aconteceu com o navio dele? Tempestade. O navio do apóstolo Paulo foi pego por uma tempestade, que durou uma meia hora. Aí ele levantou, ele foi lá na proa, né, que é a parte da frente, ele foi lá e ele fez igual o Leonardo DiCaprio. O apóstolo Paulo, o cabelão dele assim, voando, aquela barba assim, e Paulo levantou as mãos e orou, e a tempestade acabou. A tempestade durou 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias. O barco de Paulo sendo açoitado, ele é preso, o navio dele é pego por uma tempestade, e ninguém come mais nada, fica todo mundo desesperado dentro do navio. Aí Paulo é um homem de Deus, Paulo vai fazer o quê? Paulo vai orar. Aí Paulo vai orar: Senhor, essa tempestade, Senhor, tem misericórdia, Senhor, cuida da gente, Senhor, olha o nosso barco. Quando Paulo ora na tempestade, o que acontece? O navio dele afunda. Olha, a gente fica triste quando a gente ora e Deus não responde. Ai, Senhor, eu queria tanto trabalhar naquela empresa. Ai, Senhor, não deixou eu entrar naquela empresa. Paulo orou na tempestade, o apóstolo Paulo. Senhor, quando ele terminou de orar, o navio afundou. Olha, gente, tudo dando errado na vida dele. Foi preso, tempestade, o navio afundou. Eu gostaria de lembrar um conceito teológico aqui, que eu acho que a gente tem que aprender. E se você já sabe disso, recordar e guardar isso no seu coração. O que a palavra de Deus nos ensina aqui? O navio de Paulo afundou. Olha para o seu vizinho e fala assim: o seu navio pode afundar também, querido. Vamos parar com essa teologia rasa, essa teologia simplista, de que o barco que Jesus está nunca afunda. Vamos parar com essa conversinha mole aí. Porque Paulo era apóstolo de Cristo. Cristo estava com Paulo e o barco de Paulo afundou. Por que o meu não vai afundar? Não, mas vamos entender. Tem hora que Jesus olha para a tempestade, ele olha para a tempestade e ele faz assim, shh, e a tempestade acalma e o seu barquinho vai até o porto seguro. Mas tem hora que Jesus olha para a tempestade e fala assim: tudo bem? Manda bala aí. E vai embora. E o nosso, vai embora não, ele fica com a gente ali, mas ele não manda a tempestade embora. Tem hora que ele manda a tempestade embora. Tem hora que ele vê a tempestade, não vai nada. E aí a tempestade vai nos açoitando e chega uma hora que o nosso barquinho afunda. Não, como que não? Quem aqui já perdeu o emprego alguma vez? Já perdeu o emprego, ficou desempregado um período aí. Nesse momento, o barco do emprego afundou. Você vai dizer que não? Você ficou 3 meses, 6 meses, tem gente que fica 1 ano, 2 anos, 5 anos desempregado. Nesse momento, o barco do emprego afundou. Vamos parar de tapar o sol com a peneira, gente. Eu fiquei muito doente. Nesse momento, o barco da saúde afundou. Como que não afundou? De vez em quando, o meu barco vai afundar, o seu barco vai afundar. Mas o que esse texto mostra para a gente? Quando o nosso barco afunda, não significa que Jesus foi embora. Não significa que ele pulou do barco. Não. Quando o barco afunda, significa apenas que Deus tem um plano que você ainda não viu. É isso. Meu barco afundou? Significa, se eu sou servo de Deus, eu sou como Paulo, um homem. O problema é que muito crente vive no pecado. É meio a meio. Sabe aquele crente? Meia portuguesa, meio calabresa? Aquele crente assim, mais ou menos. Um pouquinho com Deus, um pouquinho com o diabo. Hoje, se não for para te adorar, para que eu nasci. Amanhã, e depois vai. Sabe aquele crente assim que ele está aqui? Hoje, o que tomaremos? O suco de uva, a ceia do Senhor. Vamos encher a cara com aquela que desce redonda. Vamos. E enche a cara. Um dia na igreja fala coisa boa. Outro dia, sabe aquele crente que vive transitando entre o mundo de Deus e o mundo do pecado? Né? Ele tem passagem livre nos 2 mundos. Esse cara, quando o barco dele afunda, ele entra em parafuso. E tem que entrar mesmo, porque ele não tem vida com Deus. Agora, quando você tem vida com Deus, não estou falando que você é perfeito, você vai pecar de vez em quando, mas você não vive na prática do pecado. Quem que nunca contou uma mentira aqui? Levantar a mão é a sua primeira. Quem que nunca falou mal de alguém aqui alguma vez? Agora eu pergunto, você faz disso uma prática? Toda hora você está falando mal de alguém? Toda hora você está criticando? Então, precisa converter. Precisa de novo pedir para o Espírito Santo encher você, que talvez ele encheu e esvaziou.
Precisa de novo. Agora, se você luta contra o pecado e vence, e eventualmente você cai no pecado, você não está transitando entre dois mundos, você é de Deus, a nova natureza domina a sua vida. Jesus está habitando em você, de vez em quando você vai pecar, mas você pode ter segurança. Quando o seu barco afundar, você fala assim: Senhor, eu não sou perfeito não, mas eu tenho autoridade para dizer que eu ando na tua presença. Acalme o seu coração, seu barquinho afundou. Significa que Jesus tem um plano que você ainda não viu. Jesus tem um plano que você ainda não enxergou. E a gente vê isso na vida de Paulo. Qual era o plano de Jesus para Paulo? Que Paulo não tinha enxergado ainda. O navio afundou. Mas e aí? Uma vez eu falei aqui na igreja, eu vou recordar com vocês, pesquisando, eu descobri que naquela época de Paulo, ele era um cidadão romano, tinha uma lei muito interessante, que dizia que qualquer cidadão romano não poderia ser acusado diante de César, diante do imperador, se não tivesse documentos, não tivesse provas escritas. Porque alguns povos, os judeus, por exemplo, para alguém ser apedrejado, lá no judaísmo, não precisava ter nada escrito. Bastasse ter 2 ou 3 testemunhas, ele fez isso, confirma, pedra no cara. Os romanos não. Os romanos, eles tinham uma lei assim, que o cidadão romano, ele só poderia ser morto, sentenciado à morte, se além de acusação verbal, tivesse contra ele provas escritas, provas formais. Tinha que se escrever um documento ali, pessoas iriam assinar aqui. Então o negócio não era fácil condenar um cidadão romano à morte. Então você tinha que ter esse documento. Paulo era cidadão romano. Quando ele apela para o imperador, documentos são feitos contra Paulo, são enrolados em pergaminhos, são colocados dentro do navio, e Paulo vai. Mas aí vem a tempestade, o navio afunda. O que acontece com os documentos que estavam lá? Se perderam, afundou. Ninguém conseguiu salvar nada do navio, gente. Eles foram nadando, salvaram só a própria vida, a roupa do corpo. Ninguém conseguiu trazer nada para a ilha. Afundou tudo que estava lá. As acusações contra Paulo afundaram. 3 meses depois, quando eles chegaram em Roma, ficaram 3 meses na ilha, aí veio um outro navio, levou o apóstolo Paulo para Roma. Quando chegaram lá com o apóstolo Paulo, diante do imperador César, chegaram para César e falaram: esse homem aqui é um perturbador de Roma, ele fala coisas contra Roma, e nós queremos a morte dele. Ele é cidadão romano? Por favor, tragam-me os documentos. Os caras, documento? Ele não é cidadão romano? Cadê as provas escritas contra esse homem? Nós não estamos condenando um Zé Ninguém, nós estamos condenando um cidadão romano. Cadê as provas contra ele? Eu fico imaginando a cara dos acusadores diante do imperador. Espera aí, César, só um minutinho, dá licença. Cadê as provas? Que prova, velho? Os documentos, velho. Cadê os documentos? Está no pergaminho. Cadê o pergaminho? Está no barco. Cadê o barco? Afundou. Será que você entende agora que Deus usa até o nosso barco que afunda para nos abençoar, querido? Deus usa até o nosso barco que afunda para nos abençoar. Meu barco afundou. Acalma o seu coração. Você anda na presença de Deus, seu barco afundou, Jesus tem um plano que você ainda não viu. É só isso. Lá na frente. Aí o que o imperador falou? O negócio é o seguinte, então: até que novas acusações sejam elaboradas, esse homem não vai morrer. Eu decreto aqui que ele vai ser preso. Prisão domiciliar, pode ficar numa casa, viu, seu Paulo? Fica na casa que o senhor quiser aí, até que novas acusações sejam feitas. A Bíblia diz que o imperador botou um soldado para morar com Paulo, numa casa que Paulo escolheu, que Paulo alugou, e o soldado ficava com ele porque ele estava preso, prisão domiciliar, mas ele estava lá. E o livro de Atos encerra dizendo que por 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, prisão domiciliar, que ele alugou. E o texto diz aqui: pregando o reino de Deus, com toda intrepidez, sem impedimento algum.
ele ensinava as coisas referentes a Jesus Cristo. Depois de alguns anos, fizeram as provas contra Paulo, e Paulo, segundo a história secular, foi decapitado, foi morto, mas Deus permitiu que Paulo ficasse, Deus estendeu, quando o navio afundou, as provas afundaram, e Deus estendeu alguns anos na vida do apóstolo Paulo. Querido, quando o nosso barco afunda, Jesus está vendo um negócio lá na frente, que vai te abençoar. Amém? Então olha só, quais dessas cobras têm picado você? Rótulos malignos, impaciência, opinião alheia, dúvida, falta de lenha no fogo, desistência. Eu não sei quais dessas cobras, talvez outras até, têm picado você, mas eu quero orar com você agora, pedindo que o antídoto do Espírito Santo venha sobre nossas vidas agora. Não sei quais cobras têm te picado, mas eu quero crer pela palavra de Deus, que nessa manhã o Senhor vai neutralizar esse veneno dessas cobras, e você vai sair daqui hoje em paz, paz na sua mente, paz na sua alma. O povo vai ficar olhando para você igual Paulo, vai morrer, vai passar um mês, vai passar 2, vai passar um ano, e a sua família não vai morrer, e o seu casamento não vai morrer, e a sua vida espiritual não vai morrer, porque o Espírito Santo ainda hoje neutraliza o veneno das picadas de Satanás. Quer receber esse antídoto em nome de Jesus? Então vamos ficar em pé, nós vamos fazer essa oração especial. Pessoal do louvor, vem rapidinho aí, vamos encerrar com uma canção. Enquanto eles se preparam aqui, eu vou orar com você nesse instante, pedindo que o Senhor derrame sobre a sua vida esse antídoto. Feche os seus olhos um minutinho. Não converse agora não, feche os seus olhos. Pense. Qual é a cobra que tem me envenenado? Pense e fale assim: Espírito Santo, por graça e bondade, derrama no meu coração agora a cura. Derrama no meu coração agora uma nova chance, derrama uma nova oportunidade. Espírito Santo, derrama agora o antídoto do céu contra as picadas do inferno. Vem, Espírito Santo. Senhor, toma esta igreja, toma este povo, Senhor, povo teu, igreja tua, a delícia do Senhor que vai morar no céu. Aleluia. Oh Deus, quantas cobras têm envenenado a nossa alma, e tem nos tirado a perspectiva do céu, e tem nos tirado a visão de Deus. Mas nesta manhã nós aprendemos com o apóstolo Paulo: chega, não podemos impedir as cobras de nos picarem, mas podemos tomar o antídoto do céu, que é a tua palavra, e que é a presença do teu Espírito em nós. Senhor, olha para o meu irmão e para a minha irmã, derrama paz. Quem está perturbado, que receba a paz de Deus, que receba a paz de Deus na sua mente e no seu coração. Saia daqui em paz. Se o barco afundou, Jesus tem um plano que vai se revelar lá na frente. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja nesta manhã. Eu declaro em nome de Jesus que nem as tempestades e nem as cobras, aliás, nós vamos fazer essa declaração de fé juntos. Levanta a sua mão, fala assim: eu creio, eu declaro pela palavra que nem as tempestades e nem as cobras irão me destruir. A minha vida está guardada, escondida nas mãos de Deus, e eu avanço, eu venço os adversários no poder de Deus. Deus te abençoe, querido.